Você aí que está assistindo esse vídeo, por acaso você se garante quando o assunto é rebolado? Você sabe rebolar a sua raba? Eu não sabia. E esse vídeo parece que vai ser a maior zoeira do mundo, mas na verdade é um dos conteúdos mais íntimos que eu já produzi, que tem a ver com autoestima, com aceitação e com coordenação motora, claro. O meu nome é Natália Braga e, amados, quando tocava qualquer funk, qualquer musiquinha, eu não sabia rebolar, eu não sabia fazer um quadradinho, eu me escondia num canto. Mas eis que o Afrofunk apareceu em minha vida e aí eu me tornei esta grande gostosa. E sim, é com essa cara mesmo de testemunha de igreja que eu vim contar minha história. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal, lá da época do meu ensino médio, em que eu e os meus colegas fizemos a releitura de um conto português e aí a gente colocou funk no meio. É uma história onde eu estou atuando, é isso mesmo. E a ideia era que eu entrasse no vídeo rebolando, dançando, fazendo quadradinho, mas eu não sabia fazer. E aí, naquele momento eu recebi um workshop ao vivo da Gabriela Viana, minha amiga, sobre como fazer o quadradinho. E naquele dia eu travei. E não me permiti nem tentar direito aprender a fazer aquilo ali, porque eu achava muito complexo. E desde aquela época e por anos a fio, até tipo quase o ano passado, eu dizia que eu sou uma pessoa que não tem coordenação motora. Eu vivia dizendo isso sobre mim mesma e eu acho que eu disse tanto isso que eu acabei internalizando, que eu acabei acreditando e me privando de várias situações. Mas aí o ensino médio passou, eu entrei na faculdade e os objetivos da vida adulta, eles vêm como? Vêm com tudo, vêm estapeando a nossa cara. Só que eu não sabia e a terapia me ajudou a perceber que para sobreviver e evoluir como um ser humano dentro desses 4 anos, quase 5 anos de graduação, eu precisava me tornar uma pessoa flexível. E essa flexibilidade também perpassava, o meu corpo. Até agora o papo tá muito abstrato, né? Mas o que eu quero dizer é que chegou um dia em que eu estava lá na terapia e a minha psicóloga simplesmente disse: Amada, você vai ter que rebolar. Isso tanto naquele sentido figurado do ditado popular, quanto num sentido literal, porque eu tava com dor no corpo, os músculos, né, bem tensos e todas aquelas coisas que atrapalham a nossa subjetividade, o nosso sono. Nós somos animais, então quando alguma coisa mexe com a gente, mexe com o nosso corpo e com os nossos sentimentos também. E é aí que entra o Afrofunk. Se você não conhece, o Afrofunk é o nome das oficinas que são feitas pela Thaisa Machado e elas fazem esse encontro maravilhoso entre o funk e outras danças populares que a gente tem, periféricas que a gente tem aqui do Brasil, com as danças africanas. A gente tem muita coisa em comum nesses ritmos, nesses passos, e a Thaisa faz essas aproximações, tanto na escolha das músicas, nos movimentos que a gente faz, mas ela também sempre usa essas aulas como momentos de diálogo. E a aula, o mais legal disso é que a aula vai evoluindo conforme a pesquisa da Thaisa vai avançando. Então não existe uma aula igual a outra. Não é igual você chegar na academia e você faz aqueles passos todos combinadinhos. E na minha vida eu comecei a perceber que a dança se tornou uma espécie de tabu. Um tabu não só em relação a quando a música tá tocando, quando a gente tá numa festa ou algo do tipo, mas também entrou nos meus relacionamentos. Se vocês não sabem, a dança é uma das ótimas formas de você seduzir as pessoas, inclusive aqueles momentos mais íntimos. E aí eu me sentia também muito travada. Eu sou uma pessoa que escreve diário desde os meus 9 anos de idade. E eu separei alguns trechos, foi necessário separar alguns trechos para poder ler nesse vídeo aqui pela primeira vez. O meu corpo travava, mas antes que o julgamento de outra pessoa pudesse me engessar, eu mesma tratava de fazer essa censura. E sem razão nenhuma. Era o medo de errar, o medo de ser ridícula e fazer feio. Era acreditar que o meu corpo não tinha essa habilidade quando na prática eu estava tentando enterrá-la viva. Eu descobri que eu sei seduzir e que eu sou muito flexível. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não tratar a habilidade da dança, assim como a habilidade do canto, como uma coisa inerente a todo corpo negro, todo corpo com ascendência africana na face da terra. Não se trata disso, tá? Esse estereótipo é feião. Mas eu descobri que sim, eu tenho uma flexibilidade e que o lugar dela é estar exposta no mundo. E quando eu comecei a frequentar as oficinas do Afrofunk, o efeito mais louco que aconteceu
foi que veio uma chuva de contradições pra cima da minha vida. Primeiro porque as oficinas do Afrofunk, elas são com funk proibidão. E eu adoro isso, eu passei a gostar muito disso. Porque eu escuto rock. O único espaço em que eu escuto funk, que eu danço funk, é exatamente nessas oficinas. E a gente sabe que as letras do funk proibidão muitas vezes são pesadíssimas, são sobre sexo explícito. A gente sabe também que ao longo do histórico do funk proibidão, é sempre um homem que tá degradando a imagem da mulher, somente. Hoje a gente tem várias mulheres cantando funk proibidão, cantando sobre coisas lindas e necessárias, tipo sexo oral na gente, em buceta, mas não é bem assim que a sociedade enxerga. Então quando eu entro na aula do Afrofunk, que é uma aula fechada, exclusiva para mulheres cis ou pessoas LGBT de modo geral, é um lugar onde eu sei que eu não vou sofrer assédio e eu vou ter a liberdade até mesmo para refletir sobre essas letras e ver como elas dialogam com o Brasil, com a África e com o meu dia a dia, com a minha história particular, com a minha sensualidade, com a possibilidade que eu realmente enterrei de poder, sei lá, fazer um lap dance, fazer uma coisa para seduzir o próximo. O corpo fala muito, né? Fala sobre a nossa autoconfiança. E quando o nosso corpo demonstra essa autoconfiança, não é só sobre sexo, não. Mas é sobre trabalho, é sobre a minha postura falando aqui no vídeo com vocês. Antes de começar, eu tava muito insegura, tava com muito medo. Então eu mandei um inbox pra Thaisa falando que eu sou toda dura, que eu não tenho coordenação motora. E ela falou, relaxa, só vai. E quando eu cheguei lá, foi realmente assim. Não é uma aula daquelas onde a gente é julgada, que todo mundo tem que parar e ver, caramba, ela tá fazendo o movimento todo errado. A professora, ela não fica lá te julgando. E como eu cheguei nessa aula, basicamente cheia de traumas, cheia de cismas, foi muito importante ter esse espaço seguro para eu me desenvolver no meu ritmo. Foi nessa aula de dança, que na verdade é um treino, que eu finalmente entendi que o meu corpo tem vida própria e que ele se comunica de várias formas, inclusive comigo mesma. Que vão ter dias que eu vou estar super ativa, tem dias que o calor vai influenciar no modo como eu danço, tem dias que a minha fertilidade vai influenciar na minha disposição para dançar. E outro traço que é muito importante para mim, que leva uma vida muito corrida, muito agitada, é que às vezes o meu dia ele é tão maçante que é exatamente lá no Afrofunk que eu me solto, que eu relaxo e restauro o equilíbrio do meu corpo. E falando em restauração, em construir novas histórias, eu sei que eu tenho a minha rotina que é muito pesada, mas por outro lado, é uma vida que inclui coisas que não são nada legais, como racismo, machismo e tal. Então eu entendi que estar dançando ou praticando atividades físicas me faz cada vez mais ser a mulher de quase 23 anos que eu sou, sabe? Porque eu sempre agi, eu sempre precisei ter responsabilidades e pensamentos que são muito além da idade que eu tenho. Eu gosto muito de ser uma pessoa considerada madura, que tá aí tomando vários desafios pra mim, mas eu sei que às vezes isso não tem nada a ver com a leveza que a minha vida deveria ter de acordo com a minha idade. Sabe quando às vezes as pessoas falam, caramba, fulano não teve infância, não sabe o que é correr na rua, se ralar e não sei o que. É disso que eu tô falando, eu tive infância, tá? Brinquei na terra, fiz os negócios todo. Mas juventude, talvez não. Sabe aquela coisa de você, parar a sua vida inteira, o seu ensino médio, pra ficar sofrendo pela pessoa que você gosta, ou de um dia beber até cair e passar um vexame. Eu não tive esse tipo de vivência. E não é só sobre esses clichês da juventude que eu tô falando, mas sobre encarar as fases da vida com o grau de dificuldade que elas têm. E aí agora eu tô resgatando essa flexibilidade, fazer jus à minha idade de fato, através de atos simples como dançar. E por último, mas não menos importante, uma coisa muito simbólica que o Afrofunk trouxe pra minha vida, foi eu colocar minha mãe no meio dessa história toda. Calma que eu não levei minha mãe pra oficina de proibidão, até porque, nossa, ainda sou uma menina bela recatada do lar, tá? Eu acho que seria meio estranho botar a minha mãe pra dançar funk proibidão junto comigo. Ela ficaria desconfortável e eu também. Mas teve uma aula especial no Dia das Mães,
do Afrofunk pra gente trazer as nossas mães pra terem uma aula mais afro. E foi muito legal isso. Na verdade, eu acredito que a minha mãe vai estar assistindo esse vídeo mesmo. Então, oi mãe, tudo bem com você? Minha mãe vai aparecer aqui no canal em breve, inclusive. Eu e a minha mãe, a gente não tem uma relação muito próxima não, tá? Já tô lançando isso aí na tela. Não tem essa relação próxima e de mãe e filha, melhores amigas. Então isso foi muito simbólico, levar ela assim pro meu mundo da forma mais lúdica, mais louca e mais afro possível. Então eu sempre serei grata a Thaisa por esse momento. Lancei nesse vídeo aqui uma série de coisas que eu tô vivendo, que eu tô experimentando e ainda descobrindo, afinal, o que elas significam na minha vida. E essa história toda começou com uma simples frase que, diga-se de passagem, era bem cruel, né? Eu não tenho coordenação motora, eu não sei rebolar. Pois bem, trazer o rebolado pra minha vida trouxe muita coisa boa. Eu espero que isso seja inspirador pra você. Se você se interessou pela oficina do Afrofunk, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo onde você pode encontrar mais informações sobre isso, porque elas acontecem, ó, Brasil afora. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, aproveita esse momento pra isso, tá? Porque de vez em quando minha raba brota lá. E vale a pena ver isso, quanto mais vezes melhor. E é isso, eu tô muito feliz de compartilhar com vocês os meus processos, minhas inseguranças, porque convenhamos, esse canal aqui é um grande compilado dos meus processos de crescimento, né? Estamos há anos juntos e juntas aqui, e eu sou muito grata por esse espaço. Gente, até o próximo vídeo, um beijo e rebolem muito!